Olá, meus queridos alunos, voltando aqui com vocês na aula de número 43, aqui do terceiro ano com vocês. Biologia, professor Silvio Santos, estamos falando aí sobre ecologia. Vamos já indo aí, né, para o final do conteúdo, mas do módulo, né? Mas a gente ainda tem muita coisa para estudar e muita coisa importante. Quando a gente fala de conteúdos que caem no Enem, você que está no terceiro ano, que está aí nessa iminência, né, nessa preparação mais iminente para o Enem, tem muita coisa que você precisa pontualmente saber, né? Claro que você precisa saber do conteúdo todo, mas, por exemplo, dentro de ecologia, tem algumas coisas que é muito importante você não deixar de estudar aquilo, né? Por mais que você abranja um estudo mais generalista, digamos assim, mas tem certos pontos, conceitos que é muito bom você ter na mente a qualquer momento, né? Porque muito provavelmente vai ser cobrado no Enem. Agora, com relação ao que a gente vai ver aqui, praticamente, quando se fala de ecologia, é muito, muito certo, né, cair esse tipo de conteúdo que a gente vai estudar agora dentro da ecologia, tá bom? Então vamos lá, põe para a tela, nós vamos para o conteúdo de biologia, terceiro ano, onde é a aula 43, tá bom? Ponto 1. Nesta aula nós vamos falar de alguns componentes, ou dos componentes do ecossistema, tá? Que são os fatores bióticos, fatores abióticos e as relações dos fatores bióticos com os fatores abióticos. Vale a gente ressaltar que, quando se trata de ecossistema, nós estamos falando o quê? Da relação dos seres vivos com o ambiente, tá? É aqui, como a gente está falando aqui, ó, fatores bióticos com fatores abióticos, tá? É preciso você entender que nós somos seres vivos. Sim, beleza. Nós temos uma fisiologia, ou seja, nós temos um funcionamento, né, do nosso organismo, o nosso coração está batendo, o sangue está correndo nas nossas veias, as proteínas estão sendo formadas dentro do nosso corpo, enfim, o DNA está gerando as informações, porém, nós somos uma máquina, digamos assim, no sentido figurado, mas nós somos uma máquina natural que temos uma fisiologia para que a gente sobreviva. Porém, o fato de nós sermos um ser complexo, que nós temos ali aquela, entre aspas, autonomia de funcionamento, né? O nosso corpo faz as funções para a gente sobreviver, porém a gente não constrói tudo sozinho do que a gente precisa. Essa máquina, que é o corpo humano, ela precisa de outros elementos para funcionar. E esses outros elementos não estão no nosso organismo, eles não são fabricados dentro do nosso organismo. Alguns desses elementos, eles são externos à nossa vida, eles são externos ao nosso organismo, né? Isso faz com que eu, que sou um ser vivo, necessite de algumas coisas que necessariamente não são outros seres, não são seres vivos, né? Portanto, eu sou um fator dentro de um ambiente. Eu sou o que chama de um fator biótico, né? Eu sou um fator biótico, bio, por quê? Porque bio tem vida, né? Já os fatores abióticos não têm vida, que são esses elementos que a gente precisa, e é isso que a gente vai estudar agora, né? Essas relações, enfim, esses conceitos, tá? Então, vamos lá, põe na tela, por favor. Fatores bióticos. Quando a gente tem aqui a tela dos fatores bióticos, você já consegue notar aí um padrão no sentido de que o que está seguindo uma regra nessas imagens? Todas essas imagens, elas são tipos de quê? Aí você vai falar assim, são tipos de animais. Beleza. Mas no sentido mais geral ainda, são todos seres vivos, tá? Se você prestar atenção, quando esse exemplo de fatores bióticos,
Os exemplos que estão aparecendo são todos seres vivos. Então, quer dizer que não importa qual seja o ser vivo, né? Nós temos aqui uma estrela do mar, nós temos aqui uma planta, um leão, enfim, um sapo, uma paca, né? Temos aqui os líquens também, tá? Quem não sabe, isso aqui é a interação entre fungos e algas, que ficam ali na superfície de alguns substratos, né? Nós temos, então, seres vivos como exemplo de fatores abióticos, de fatores bióticos. Por quê? Porque fatores bióticos nada mais são do que os seres vivos do ambiente, tá? Então, ó, são todos os seres vivos que atuam num determinado ecossistema, como, por exemplo, animais e plantas, tá? De uma maneira mais conceitual, o que é um ecossistema? É a relação entre os seres vivos e os elementos do ambiente em um determinado local, né? Então, todo local pode ser um ecossistema. Por exemplo, você tem uma poça d'água, né? Uma poça d'água ali no quintal, uma lama ali qualquer, né? Aquilo, pessoal, se você for prestar atenção, ali vai ter alguns tipos de larvas vivendo, de insetos, né? Algum anfíbio ali dentro. Então, existe um ecossistema acontecendo ali. O ecossistema ele não é só algo grandioso. Ah, o planeta tem um ecossistema. Não pense no ecossistema só como algo planetário, né? A nível de grande ecossistema no planeta. Não. Todo o ambiente onde existe um ser vivo e que ele se aproveita das condições desse ambiente para ele sobreviver, ali está acontecendo um ecossistema. É um ecossistema daquele animal. Aquilo ali tem a alimentação dele, tem a proteção, tem a temperatura adequada para ele. Então, aquilo é um microclima dele, né? O micro hábitat dele. Então, se ali tem as condições ambientais para aquele animal sobreviver ali, então todo ser vivo que faz parte daquilo, né? Os insetos que estão ali, os aracnídeos, enfim, eles são parte de um ecossistema, entendeu? Então, no alto de uma árvore, tem animais que vivem lá, insetos, aranhas que armam suas teias, enfim, para pegar os seus alimentos. Dependendo de qualquer lugar que seja, existe um ecossistema acontecendo ali. Se existe um ser vivo vivendo naquele local, é sinal que um ser vivo ele está se aproveitando das condições que o ambiente está propiciando para ele, né? De alimentação, proteção, temperatura. Então, esse ser vivo está, de alguma forma, se relacionando com o ambiente. Por isso que diz, todos os seres vivos que atuam num determinado ecossistema, como, por exemplo, animais e plantas. Existem animais que dependem de plantas para sobreviver. Aí você diz assim, só para se alimentar? Nem sempre só para se alimentar. Quando a gente diz plantas, a gente está falando de vegetais como um todo. Então, por exemplo, tem animais que vivem na copa das árvores, eles precisam, né, faz parte do habitat dele, faz parte do nicho ecológico deles, viver em determinado ponto da floresta, no alto das árvores. Tem animais que vivem ali nas raízes das árvores. Nós temos algumas plantas que sobrevivem em cima de outras plantas, entendeu? E tudo isso que compõe o que a gente chama de ecossistema. É a relação de um ser vivo com os outros, com os elementos da natureza. E tanto animais quanto plantas, eles precisam, né, de interagir com o ambiente para poderem estar sobrevivendo, né? Então, em ecologia chama-se fatores bióticos, todos os elementos associados à interação dos organismos de um ecossistema que condicionam as populações que o formam. Por exemplo, então eu tenho aqui um ambiente seco, né? Um ambiente que não chove muito, um ambiente árido, né? Um ambiente desértico, vamos dizer assim. Isso impede qualquer ser vivo de viver nesse local? Não. A gente sabe que mesmo em locais muito hostis,
não tem a grande biodiversidade que tem, por exemplo, numa floresta tropical, como a Amazônia. Mas existem os animais que vão ter condições de viverem naquele local, desértico, sem água. Não só animais, até vegetais também, micro-organismos. Por quê? Porque eles têm mecanismos que permitem eles sobreviverem nesse local. Se ele tem esses mecanismos, então ele está usufruindo desse local. Então está havendo uma relação ali entre esse ser vivo e o ambiente, que vai ser levado em consideração a temperatura, o modo de vida, a disposição de água, a disposição de comida, tá bom? Então, repetindo, todos os elementos associados à interação dos organismos de um ecossistema que condicionam as populações que o formam. Então, um ecossistema possui basicamente 3 tipos de componentes básicos. Põe na tela, por favor, senão eu vou ficar meio na frente aqui. São os produtores, né? Que geralmente são aí os vegetais, que a partir deles que é gerada a energia, né, que vai ser propagada na cadeia alimentar ou na teia alimentar. Né? São os produtores, os consumidores, né, que vão, de alguma forma, promover a disseminação da energia produzida, né, lá na primeira classe, no primeiro nível, que são os produtores, e os decompositores. Então, vamos lá. Produtores, eles vão produzir a energia através ali da fotossíntese, eles vão criar a energia para as plantas, e essas plantas vão servir como energia para os outros seres vivos. Tá bom? A partir de que comportamento? A partir da alimentação. Elas vão servir de alimentação para quem? Para os consumidores. Esses consumidores, né, não quer dizer que os consumidores só se alimentam de plantas. Não é isso, tá, pessoal? Mas existem níveis de consumidores, tá? Que eles vão na raiz da linha de alimentação, sempre vai culminar em alguém que se alimenta de vegetais, tá? Então nós temos aí os produtores, os consumidores e os decompositores, que vêm a ser basicamente as bactérias e os fungos, tá bom? Bactérias e fungos são micro-organismos que têm capacidade de decompor a matéria, né, a matéria morta, a matéria inerte, e ele é como, em outras palavras, é como se ele, o decompositor, é como se ele desmontasse aquela matéria e volta os elementos para o ambiente. Então, vegetais produzem, animais consomem, basicamente, e micro-organismos decompõem, e isso vai ser reabsorvido e vai gerar de novo a produção de energia e por aí vai, tá? Então, destes 3 componentes bióticos, se você prestar atenção, bióticos possuem vida, né? São fatores que possuem vida. Desses 3 componentes bióticos, pode-se obter outras 2 classificações. Os seres autótrofos, isso aqui tem a ver com a alimentação, né, com a forma de adquirir alimentação, também conhecido como organismos produtores. São aqueles que possuem a capacidade de produzir o próprio alimento, tá? Então, autótrofos, eles produzem o próprio alimento. Aí eu te pergunto, você que está aí assistindo essa aula, você mesmo, João, a Maria, a Juliana, quem está aí assistindo a aula? Você é um ser autótrofo ou um ser heterótrofo, que é o contrário de autótrofo que a gente vai ver? Seres autótrofos são seres que produzem o próprio alimento, a própria fonte de energia, né? Eu te adianto que os heterótrofos
são o contrário disso que a gente está vendo aqui, que a gente vai já ver ele também, né? Mas eu estou adiantando o exemplo. Aí eu te pergunto, você é autótrofo ou você é heterótrofo? Aí você pode pensar, se eu produzo o meu próprio alimento, então eu sou autótrofo, eu sou que nem as plantas. Você não produz o seu próprio alimento, você usufrui de outros seres para se alimentar. Produzir o seu próprio alimento, a sua própria energia, é se você, sem se alimentar de nada, você se mantivesse com a sua energia sempre em dia. E nós não somos assim. A planta, sim. A planta ela tem a capacidade de pegar o CO2 do ambiente, né, com os outros elementos ali, e gerar a própria glicose para ela produzir a energia dela. Ela tem essa capacidade, por isso ela é um ser autótrofo. Ela produz a própria energia dentro do organismo dela. Nós não. Nós somos seres o quê? Nós somos seres heterótrofos, né? Por quê? Porque nós somos organismos consumidores, a gente se alimenta de outros seres, tá? E os decompositores de um sistema. No caso aqui, nós não somos decompositores, mas nós nos enquadramos também dentro dos heterótrofos. Nós, consumidores, né, os animais, e os decompositores são heterótrofos. Heterótrofos são seres, né, que não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento e se alimentam de outros seres. Aí você pode pensar assim, mas eu faço a minha comida em casa e como. Mas não é esse tipo de produção de alimento que a gente está falando. A gente está falando de fisiologia, né? de de funcionamento do organismo, né? De autonomia. A planta tem autonomia, ela produz a própria energia a partir da luz solar, ela pega o CO2 do ambiente, né? Água, e transforma aquilo em glicose, e dali sobra o oxigênio de quebra para nós. Né? Ela libera o oxigênio através desse procedimento. Ela fez isso, ela faz ali a produção energética dela sem precisar se alimentar de nada, com os elementos, né? A relação dela com os fatores abióticos, né? Que água, CO2, enfim, ela produz o próprio alimento. Os seres heterotróficos não. Heterótrofos ou heterotróficos é a mesma coisa, tá, pessoal? Não, a gente precisa de outros seres para a gente poder se alimentar. Então, se você come, por exemplo, um alface, você está se alimentando de um outro ser vivo, de um vegetal. Você não come a carne, você está se alimentando de um outro ser vivo, né? Agora, fica sem comer e sem beber água. Você tem a capacidade de gerar isso dentro de você, de gerar energia. Se você não se alimentar, você não tem. Então, você é um ser heterotrófico, assim como eu, como, por exemplo, um cachorro, um gato, uma bactéria, um fungo. Nesse ponto, nós somos iguais, entendeu? Nós precisamos de outros seres para obter energia, tá? Vamos lá, joga na tela, por favor. Seres consumidores, tá? Nós somos também, né? Nós somos consumidores. Existem lá os produtores e existem os consumidores. O produtor é a partir dele, que no caso ali são as plantas, os vegetais, a partir dele vai ser gerada a energia. Ela está ali estática. A partir do momento em que alguém se alimenta desse ser produtor, essa energia começa a viajar dentro de um fluxo. Entendeu? Então, nós temos ali, dentro da classificação dos consumidores, eles podem ser primários, podem ser consumidores secundários, terciários, tá? O primário é aquele que se alimenta do vegetal, é aquele primeiro dentro dessa linha que vai se alimentar do vegetal. O vegetal não é o produtor, né? Lembrando, eu acabei de falar, os produtores são os vegetais. Eles que produzem, a partir deles é que a energia vai para dentro da cadeia alimentar. Então, os animais, os consumidores primários, vão se alimentar desses seres, só que desses produtores, no caso, né? Só que existe
alguém que eu diga assim, né? Existe um outro ser que vai se alimentar desse consumidor primário. Né? Que nesse caso aqui, dentro do exemplo, é o sapinho aqui, né? Esse consumidor secundário, esse vai ser o consumidor secundário. Por quê? Porque ele é o segundo na linha de distribuição dessa energia. Primeiro, o inseto foi lá, comeu a energia, comeu o vegetal e pegou a energia para ele daquele vegetal. Quando o consumidor primário é predado, ou seja, ele vai servir de alimento para um outro ser, esse outro ser que vai se alimentar dele é o consumidor secundário, que vai automaticamente pegar a energia que o inseto tinha comido lá no primeiro ato, ele vai também absorver essa energia, consumidor secundário. Quando esse consumidor secundário ele é alvo ou ele é predado por outro ser, esse outro ser já passa a ser o consumidor terciário e vai fazer com que essa energia passe para ele. Então você vê que a energia que saiu lá do primário, através dos níveis de consumo, né? Saiu lá do primário, essa energia foi viajando, tá? Primário, secundário, e chegou no consumidor, por exemplo, terciário, tá? E aí? Essa cadeia, ela é, digamos assim, infinita, no sentido assim, uma hora essa energia nunca mais ela volta para o ambiente? Você acha isso? Claro que ela volta para o ambiente, porque esses seres, eles são mortais, eles vão morrer. E quando eles morrerem, em algum momento, essa energia vai retornar para o ambiente, tá? Quando ela retorna para o ambiente, né, as plantas vão reabsorver e, novamente, vão haver seres produtores que vão conter aqueles elementos. E quem é que faz isso, pessoal? São os decompositores. São esses seres que promovem essa volta, né? Esse retorno dos elementos químicos que formavam aqueles indivíduos, a energia que estava contida neles, eles decompõem e aquilo volta para o solo, tá? Para quem de repente ainda não entendeu, quando um animal morre, ele fica ali, né? Você enterra ou ele fica ali jogado, sei lá. Com o tempo, não ficam só os ossos, só a carcaça desse indivíduo. Por quê? Porque a matéria orgânica dele, né? A matéria muscular, enfim, a carne, vamos dizer assim, desse indivíduo, a massa dele, ela é o quê? Ela foi decomposta, ela voltou para o solo. Você vê que ela some. Não é ninguém que vem ali, pega o pedaço e vai levando. Não. Naturalmente, ela vai se decompondo e vai voltando para o solo, né? Quem faz isso são os seres decompositores. Por isso, todos os elementos são micro-organismos, você nem vê eles. Alguns vamos começar de novo. Alguns desses decompositores têm formas visíveis, né? Dependendo da reprodução deles, eles vão criar estruturas que você consegue vê-los, né? Por exemplo, aqui nós temos fungos, aqui atacando provavelmente alguma fruta, né? Isso são fungos, são seres decompositores. Eles estão decompondo, eles estão degradando aí essa fruta. E é quando a gente chama que a fruta está podre, né? Geralmente a gente usa esse termo, porque ela não serve mais para consumo, porque eles estão ali já liberando seus elementos químicos, tratando ali da digestão. No caso dos fungos, ele tem o que a gente chama de digestão extracelular, que é uma digestão que eles primeiro liberam enzimas no ambiente. Essa enzima vai emulsificar, ela vai trabalhar essa fruta, né? Nesse caso aqui a fruta, esse substrato, e depois o fungo absorve, ou seja, a digestão dele é extracorpórea. Ele primeiro digere, ele deixa no ponto e depois ele absorve. Nós temos a digestão intracorpórea, ou digestão interna, né? A gente se alimenta e dentro da gente
essa digestão é feita. No caso dos fungos, não, né? Ele primeiro ataca o ambiente, aí ele libera os elementos dele para que aquele ambiente fique propício para ele poder, de fato, se alimentar daquele substrato, entendeu? Então, olha que interessante, pessoal, são bactérias e fungos, são seres que a gente nem vê, mas olha a importância que eles têm aonde? No nosso ecossistema, né? Nós precisamos da função deles para que essa energia, né, o nitrogênio, o CO2, nós precisamos o oxigênio, a luz solar, nós precisamos uns dos outros, né? A gente precisa da temperatura, a gente precisa da luz solar, porque a planta, tanto para a nossa temperatura corporal, quanto para a questão da fotossíntese da planta, né? Nós precisamos de um solo, nós precisamos de umidade, nós precisamos de água, né? Tudo isso está envolvido dentro da produção faltou aqui a palavra, do consumo e da decomposição, né? Que são esses 3 níveis, decompositor, consumidor e produtor, né? Falando de trás para frente. Então, decompositores são aqueles que se alimentam de organismos mortos. A gente também chama esses elementos de saprofíticos. São elementos, são seres oportunistas que chegam na matéria morta e se alimentam daquilo, tá bom? Então, exemplo disso dos decompositores, mais uma vez, bactérias e fungos. Voltando lá para a aula, para o conteúdo. Muitos dos fatores bióticos podem traduzir-se nas o quê? Relações ecológicas. Ou seja, os seres vivos precisam se relacionar, né? Essas relações podem ser observadas no ecossistema como a predação. O que é predação, pessoal? Predar. Predar é quando um indivíduo mata o outro, né? Geralmente ali por uma questão, às vezes, de proteção, mas por questões também de alimentação. A gente vê isso muito assim, de uma maneira muito simbólica, nas savanas africanas, né, que a gente vê de uma maneira mais explícita ali, o leão corre atrás ali dos búfalos, ele agarra ali no quadril e morde, e mata e come, né? Isso é a predação, quando um animal mata o outro, seja para se proteger, para se alimentar, né? E são ações para ser natural, né? De forma natural no ambiente. O parasitismo, tá? O que é o parasitismo? O parasitismo, ele é quando um ser vivo, como é que eu vou dizer? Ele se aproveita do outro, pode colocar aqui em mim, por favor. Ele se aproveita do outro para... ele tira proveito causando o mal para o outro. Pronto, essa é a palavra, tá? Ele vai, por exemplo, um carrapato no cachorro, eu acho que é o exemplo mais clássico. Ele vai infectar, né? Ele vai atacar o cachorro ali, aquele mamífero, para se alimentar. Só que nessa relação, porque existe a relação entre 2 seres vivos ali. Um está se alimentando e o outro está servindo o alimento para o outro. Só que nessa relação tem um se dando mal. Isso a gente chama de parasitismo, tá bom? Parasitismo é quando a relação entre 2 elementos permite com que um se dê bem e o outro saia prejudicado. Isso é parasitismo. Ah, professor, quando os 2 se dão bem, tipo assim, um precisa do outro, mas um não atrapalha o outro. Aí é um outro tipo de relação. São vários tipos de relações. Nesse caso, né, é o mutualismo, em que um faz bem para o outro. Tá? Ah, quando só um se beneficia da situação, mas não causa mal para o outro, é o comensalismo. Existem várias, mas nesse caso aqui a gente está citando a predação, em que um mata o outro, né, por questões de espaço, por questão de sobrevivência, enfim. O parasitismo é quando um se aproveita do outro, causando mal para esse outro, e a competição também, né? Competição por comida, competição também por espaço, muitas vezes pela questão da reprodução. São vários os fatores dentro de determinados ecossistemas que podem levar que caracterizam a relação de competição, tá?
Nós temos ali a predação, são animais que estão um matando o outro, né? Por uma questão ali de sobrevivência. Nós temos aqui o predatismo, inclusive está até carrapato também aqui, ó. O exemplo que está aqui, mas aqui tá equivocado, tá, pessoal? Põe na tela aqui, por favor, diretor, pra gente, eu vou escrever aqui. Aqui não é predatismo, tá, pessoal? Aqui, ó. Esse exemplo aqui, que tá aqui, ele tá errado. Aqui vai ser parasitismo. Tá? A predação é aqui, que seria o mesmo que predatismo. E o predatismo estava no lugar errado. Mas, enfim, corrigir aí, tá? Então, nós temos aí exemplo de predação, né? Um animal matando o outro, predando para a questão de alimento. Nós temos aí a questão do parasitismo e temos aqui a questão da competição, questão de força, de território, né? Briga pelo território, firmação de espécies em determinados locais, enfim. Tá? São relações entre seres vivos. Os fatores bióticos são resultados da interação entre esses seres vivos e uma determinada região, né? Constituindo uma comunidade biológica ou biota. Quando a gente fala assim, a biota de um local, a gente está falando assim, os seres vivos de um local, entendeu? A biota da floresta amazônica é muito diversificada. Eu estou querendo dizer assim, a diversidade de vidas na Amazônia é muito misturada, é muito variada. A biota quer dizer grupo de seres vivos de um determinado local. Tá? Então nós falamos lá sobre os fatores bióticos, que são consumidores, produtores, decompositores, são todos seres vivos. Tem a questão dos consumidores primários, secundários, terciários, enfim. E existem relações entre esses seres vivos, em que um mata o outro, um prejudica o outro, se alimenta do outro, enfim. Agora nós vamos falar dos fatores abióticos, que são os fatores que não têm vida, mas que são necessários para a existência dos seres vivos. Aqui nós já temos outros exemplos, ainda agora era um monte de animal, né? Agora você vê que só são elementos que não têm vida, como a água, né? Gelo, o sol, né? A chuva, o solo, tá? Então, fator abiótico. Fatores abióticos, em ecologia, denomina-se todas as influências que os seres vivos possam receber de um ecossistema, ou seja, os fatores ambientais, né? Derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente. Então aqui, ó, esse Azinho aqui, ó, ele está representando tipo aversão, ele quer dizer isso aqui, ó, não, biovida. É que nem eu sempre dou um exemplo. Quando você quer dizer que uma coisa é normal, você fala assim, né? Não, isso é normal. Mas quando você quer dizer que a coisa não é normal, você fala anormal. Você põe um A na frente. É como se fosse um A de negação. Então, é abiótico. Bióticos têm vida e abiótico não tem vida. Tá bom? Então, é a relação... Aliás, são os fatores físicos, químicos de um determinado ambiente. Então, esses fatores são elementos não vivos, tá? Do ambiente que afetam organismos vivos da biota. Esses elementos podem ser físicos ou químicos. Né? Os fatores físicos constituem o clima do ecossistema, determinado principalmente pela radiação solar que chega à Terra. A temperatura influencia outros fatores climáticos, ventos, umidade relativa do ar, pluviosidade. Aí eu te pergunto, o vento é um ser vivo? A umidade do ar, ela é um ser vivo? A pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva, ela é um ser vivo? Não. Mas isso tudo não afeta a nossa qualidade de vida, não afeta a existência dos seres vivos, entendeu? Então, são fatores abióticos que são necessários para a manutenção da vida no planeta. Os fatores químicos, né?
Então, vamos só frisando. Fatores físicos são aquelas situações do ambiente, vento, temperatura, chuva, enfim. Os fatores químicos são elementos que muitas vezes são necessários para o funcionamento, por exemplo, do nosso organismo, tá bom? Alguns elementos químicos, como sais minerais, são nutrientes importantes e essenciais para garantir o quê? A sobrevivência do organismo. Ou seja, não é o vento, não é a chuva, mas esses elementos estão presentes na água, eles estão presentes no solo, tá? Então eles passam a ser fatores abióticos, só que num nível que a gente chama de fatores químicos, tá bom? Então, fatores abióticos, substâncias inorgânicas, né? Ciclo dos materiais, compostos orgânicos ligam o biótico ao abiótico. Regime climático, temperatura, luz, pH, que é a acidez dos alimentos, enfim, né? E dos elementos também. Oxigênio e outros gases, umidade e solo, tudo são fatores abióticos. Nós necessitamos desses elementos para a nossa sobrevivência, até mesmo para a nossa existência, tá bom? Relação entre os fatores bióticos e abióticos. Agora, nós explicamos os dois separados e agora a gente vê as relações. Ó. As avaliações de qualidade de água e solo levam em conta os fatores bióticos presentes nesse sistema. Ou seja, quando você vai ver a qualidade de água, né, dependendo dos seres vivos que tem nessa água, ela pode estar boa ou não para o consumo. Para que o solo seja considerado fértil, ele precisa de micro-organismos que atuam na ciclagem de nutrientes e na manutenção de estrutura. Ó. Já no solo, a gente tem aí, para que esse solo seja fértil, ele tem alguns elementos necessários para o plantio, são usados seres vivos, ou seja, existe uma relação entre o solo e alguns seres vivos. Né? São relações entre bióticos e não bióticos, ou abióticos. Do mesmo modo, rios, lagos saudáveis possuem uma biota em equilíbrio harmônico. Né? Então, dentro da água ali, que é um fator abiótico, existem outros seres sobrevivendo, porque aquela água está propiciando as condições para que ele sobreviva. Diferente das condições de eutrofização, nas quais a floração das águas polui o meio e causam morte de muitos outros organismos. A eutrofização, pessoal, ela é um fenômeno no qual muitas vezes as algas se reproduzem tanto que elas acabam formando uma espécie de paredão na superfície da água, aquilo impedindo da luz entrar, né? E diminuição de oxigênio, e assim é uma cadeia que vai fazendo com que aqueles seres daquele ambiente não tenham mais condições de sobreviver. Os fatores bióticos de um ecossistema também são importantes para definir os limites de distribuição de uma espécie ou de uma população. Né? A quantidade desses animais influenciam também nisso. Né? Em alguns casos, o desaparecimento de um competidor, né, pode favorecer a proliferação de organismos que antes tinham suas densidades populacionais controladas. Isso pode causar um estresse, uma cascata de efeitos negativos no ecossistema, como a proliferação de pragas. Se eu tenho aqui, olha aqui para mim, se eu tenho aqui um animal que come um determinado inseto e de repente eu extermino esse animal, automaticamente os insetos vão crescer muito, a população de insetos, causando um desequilíbrio. Por isso que é importante, dentro de um ecossistema, tudo estar em equilíbrio. Tá, pessoal? Outro fator biótico que pode levar a um desequilíbrio ecológico é o quê? É a entrada de espécies invasoras nos ecossistemas. Isto porque estas espécies normalmente são melhores competidoras do que os organismos nativos e não possuem predadores naturais na área que invadem. Ou seja, essas espécies chegam de maneira invasora, começam a se adaptar àquele local. Como não tem predador para ela, não tem alguém que mate ela, porque ela não era dali, ela pode se desenvolver mais, né? E assim causando outro desequilíbrio, enfim, coisas nesse sentido.
Tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre ecossistema, falando sobre fatores bióticos e abióticos. Vamos para a nossa revisão e depois a gente faz o nosso exercício.